Vamos falar sobre preparação para uma consulta. Mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui em nosso canal, ativar as notificações e, claro, deixa o seu like. Oi, gente, já começo dizendo que não tem jeito certo, não tem jeito errado. Tem o que funciona para você, para a sua advocacia. Eu trago aqui vivências práticas que podem sim te ajudar. Então vamos lá estruturar o nosso atendimento. O cliente te procurou, você vai agendar uma consulta. A primeira coisa que você deve fazer é perguntar qual é o assunto da consulta. Se você não tem experiência, se você não tem a vivência prática, você vai precisar estudar sobre aquele assunto para que você faça um roteiro ali com as principais perguntas que devem ser feitas, o que é que você deve extrair do cliente, né? Então você vai fazer esse roteiro com os principais temas daquele assunto que ele falou para você. E quando você chegar ali na hora da consulta, você não vai ficar perdido, porque você sabe do que se trata. Você estudou antes de ir para esse atendimento. Se você já tem experiência, você vai perguntar, né, qual é o tema da consulta, mas aí você não precisa estudar, porque você já tem vivência prática, você já tem a expertise do assunto. E com o tempo, a gente sabe que vamos tendo novos clientes, mais clientes, mais responsabilidades, e o nosso tempo ele vai diminuindo. Então, se chega um cliente, no primeiro caso, o cliente chegou, você não sabe nada, você vai estudar e depois você vai prestar consulta para o cliente. Ali você vai cobrar consulta. Mas imagine que você está num outro momento que você já é especialista, já tem expertise e já sabe muito daquele assunto. Mas o cliente ele trouxe um caso que é bem pontual e aí você vai precisar se debruçar sobre aquele caso do cliente, não é somente sobre o assunto, mas especificamente sobre o caso dele, para ir para a consulta. Então você, 1 hora de estudo do caso do cliente e 1 hora de consulta. Então você vai cobrar 2 horas de consulta. Então vamos lá entrar no nosso tema, como estruturar a nossa consulta. O primeiro ponto é padrão, você precisa ter um padrão de consulta. Chegou Maria, a consulta de um jeito, João, a consulta do outro. Não pode ser assim, você tem que ser um padrão de consulta, claro que olhando para o caso do cliente. Quando eu comecei a advogar, o que eu fazia? Quem me acompanha aqui sabe que eu comecei sem prática, sem vivência prática. Então, eu de fato fui aprendendo a advogar ali no dia a dia. Então, o que era que eu fazia? Fazia um atendimento, ouvia o cliente a primeira vez, mandava uma ficha de atendimento e depois ouvia o cliente novamente. Eu percebi que eu perdia tempo com isso, mas observação importante, vai ter cliente que você vai precisar ouvir algumas vezes, sim. E em alguns casos, o próprio cliente, ele esquece de trazer informações importantes. Depois ele lembra e fala, doutora, lembrei disso que aconteceu, e aí ele traz para você. Então você precisa, né, ouvi-lo novamente, entender aquela outra situação que ele trouxe para você. Atualmente, o que eu faço, né? Eu sei do que se trata. Eu trabalhava sem carteira assinada, mas eu fazia hora extra, adicional noturno, enfim. O cliente ele me contou ali a situação. Então, eu vou mandar uma ficha de atendimento, que hoje em dia eu não uso mais ficha, eu já uso um formulário, encaminho esse formulário para ele, de acordo com esse caso que ele me contou, mas isso eu não tô fugindo do padrão. E posteriormente ele responde, me encaminha, eu vou dar uma olhada ali naquela ficha de atendimento e marco um atendimento com ele. E aí eu vou ouvi-lo e vou extraindo coisas que ele não colocou ali, mas pelas informações que ele me passou, eu já sei que pode ter outros caminhos, pode ter outros direitos violados e vou fazendo esse gancho. E dessa forma eu consigo ter uma assertividade de até 99% das perguntas que de fato são importantes para a gente continuar o processo. Então, eu acho que eu ganhei mais tempo, mas eu continuo mantendo um padrão. O outro ponto é você ter um roteiro de atendimento. E por que o roteiro é importante? Principalmente em casos de família. Você começa a fazer um atendimento, vamos lá dar um exemplo clássico. Já participei de alguns atendimentos, hoje mais não, mas quando eu comecei, eu ainda participava de alguns atendimentos. E imagine a situação, pensão.
e a pessoa tá ali contando o caso, de repente ela começa a trazer várias situações de briga com a sogra, briga com a cunhada, porque a traição, porque isso, e a mágoa que ficou, e aconteceu isso, e o dinheiro dava para isso, o dinheiro ia daquele jeito, e ela começa a ir para um caminho que não tem nada a ver com o que você precisa para o processo, que não vai acrescentar absolutamente nada, as famosas picuinhas de família, né? Ou os casos de família. Então, assim, se você não tem um roteiro, o cliente ele começa a conversar, daqui a pouco você já entrou ali na mesma conversa do cliente, já começa até a sentir a dor do cliente e se perdeu no seu atendimento. Então, com o roteiro, quando o cliente sai, você já sabe qual é a próxima coisa que você precisa saber. Você traz ele de volta para seguir o roteiro que você está seguindo. Então, é importante ter isso em mente. E o terceiro ponto, que é muito importante, é você dizer ao cliente quais são os próximos passos. Vamos lá. Cliente marca uma consulta com você, traz uma situação. E ali você explica para ele qual é a situação, o que é que pode ser feito ou não. E aí o cliente ele decide assinar o contrato de honorários para a prestação de serviço, né? Inicialmente era só uma consulta, mas ele vai querer o seu serviço. E aí, fecha o contrato com você. Você precisa falar quais são os próximos passos. Normalmente é solicitação de documentos, a gente vai mandar um checklist de documentos. Com esses documentos em mãos, a gente elabora contrato, procuração, outras declarações, encaminha para esse cliente ele assinar. E por que tudo isso é importante? Porque quando a gente tem um padrão de atendimento, né, quando a gente cria um padrão, mas que funcione pra gente, o cliente ele se sente muito mais seguro quando ele senta ali em nossa frente, e também a gente evita perder tempo com coisas tão simples que poderiam ter sido evitadas. Basta a gente se organizar e se preparar para aquilo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.